Fala meus queridos, fala minhas queridas, tudo bem com vocês? Pessoal, última parte da parte de direitos sociais, tá? Parte 4, enfim, chegamos aí na parte 4, certo? Vamos pro nosso último vídeo falando sobre direitos sociais, tá? Prometo que será curto, são só aqui 14 slides, certo? Então acho que não chega nem a meia hora, tá? Então vai ser curto aqui essa última parte também que tem uma relevância muito grande, tá? Peço que vocês, para quem não assistiu a parte 1, parte 2 e parte 3, façam isso, certo? Estudem os vídeos, sigam a sequência, tá? Então pega a parte 1, parte 2, parte 3, para aí sim assistir a parte 4, tá? Próximo vídeo falaremos sobre os direitos de nacionalidade, beleza? Antes de começar o nosso vídeo, peço que todos se inscrevam no nosso canal, curtam, comentem e compartilhem. Isso ajuda bastante no engajamento do canal, certo? E estamos precisando bastante dessa força de vocês, tá pessoal? Então depois da nossa vinheta, vamos dar início à parte 4 sobre os direitos sociais, beleza? Valeu! Pronto galera, estamos de volta, vamos lá iniciar aqui a parte 4 dos direitos sociais, tá? Agora nós vamos falar sobre os direitos sociais coletivos dos trabalhadores, tá? Direitos sociais coletivos dos trabalhadores, beleza? Então, vamos lá, vamos começar aqui. Em seus artigos 8º a 11, a Constituição enumera vários direitos coletivos dos trabalhadores. Então, artigo 8º, é livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte, primeiro, a lei não poderá exigir a autorização do Estado, a lei não poderá exigir a autorização do Estado para a fundação de sindicato, tá? Ressalvado o registro no órgão competente. Então, se você vai fundar um sindicato, você não precisa de uma autorização do Estado, né? A lei ela não pode exigir que você peça autorização ao Estado, certo? A única coisa que é do interesse público é o registro, tá? Que você se registre. E mais na frente um pouquinho vocês vão entender o porquê da importância do registro, tá? Então, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao poder público a interferência, é vedado ao poder público interferência e a intervenção na organização sindical, tá? Então, como a gente já sabe, os direitos sociais eles estão relacionados aos direitos de segunda geração ou dimensão, tá? Então, veja que nessa situação aqui, o Estado ele não pode intervir, certo? O Estado ele não pode intervir, ele não pode interferir na organização daquele determinado sindicato, tá? Então, a fundação de sindicato, ele independe de autorização estatal. Então, nem mesmo a lei pode fazer tal exigência. Destaque-se que é vedada a interferência do poder público nos sindicatos. Esse aqui é conhecido como princípio da autonomia sindical. Beleza? Como é que cai em prova? Geralmente cai em prova isso aqui, aí. As bancas eles costumam dizer que a lei poderá exigir, eles cortam não e fala que a lei poderá exigir autorização do Estado, ou então para a fundação de sindicatos é exigido a autorização do Estado. Enfim, as bancas costumam fazer essa troca, né, aqui de exclui o não e coloco deverá ou poderá exigir sem o não, né? Então, enfim, basta vocês entenderem que fundação de sindicato não exige a autorização do Estado, certo?
Entendendo isso, qualquer questão que cair sobre isso aqui, vocês conseguem matar com os pés nas costas, né? É vedada a criação de mais de uma organização sindical. É vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau, representatividade de categoria profissional ou econômica na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município, tá? Então, quando a gente fala aqui de base territorial, a gente está falando aqui do município, do estado ou até mesmo do Brasil, né? Do país no modo geral. Por exemplo, existe lá o sindicato dos professores de Aracaju. Sindicato dos professores de Aracaju, tá? Então tá lá, Sindicato dos Professores de Aracaju. É o SPA, tá? É o SPA, Sindicato dos Professores de Aracaju. E aí, posteriormente, vem lá um grupo de professores e cria outro sindicato dos professores de Aracaju 2. É o SPA 2. E aí, pessoal, olhando para aqui, a gente vê que é vedado. É vedado a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau, representativa de categoria profissional. A gente está falando dos professores de Aracaju, na mesma base territorial, ou seja, na mesma cidade, 2 sindicatos falando sobre a mesma categoria profissional. Não pode, tá? Por isso que eu falei da importância do registro. Porque caso isso aqui aconteça, esses 2 sindicatos dos professores de Aracaju, caso isso venha acontecer, vai prevalecer a que registrou primeiro. A que registrou primeiro. Então, nesse caso aqui, quem foi que registrou primeiro? O SPA 1. Então, o SPA 2, ele acaba sendo excluído, tá? Por quê? Porque não pode ter 2 sindicatos dos professores de Aracaju dentro do mesmo território. E no caso, o território seria o quê? O município de Aracaju, tá? É isso que vocês têm que ter em mente. Eu posso ter 2 sindicatos das polícias militares de Sergipe no mesmo estado? Não posso. Certo? Não posso. Então, sindicato da Polícia Militar de Sergipe, a base desse sindicato é Aracaju. Aí no interior, um grupo de militares vai lá e cria outro sindicato. Eu estou dando um exemplo, pessoal, bem hipotético, tá? Só para vocês entenderem como é o inciso 2 aqui do artigo 8º, beleza? Então não pode ter outro sindicato em outra cidade. Não, mas naquela cidade só tem esse sindicato. Mas veja, a gente está falando de quê? De uma categoria de profissionais. Que categoria é essa? Os policiais militares. O policial militar não é do Estado? Então dentro do Estado só pode ter um sindicato, tá? Não pode ter 2, 3 sindicatos, não. Um sindicato só, tá? Outra informação importante aqui é que não pode ser inferior à área do município. Ou seja, vamos lá, sindicato dos professores de Aracaju. Vou pegar o mesmo exemplo, tá? E aqui a gente colocou num determinado bairro A. E aí depois vão lá e criam outro sindicato dos professores de Aracaju no bairro B. E aí, isso aqui pode? Isso aqui nem existe, né? Isso aqui nem pode existir, tá? Por quê? Criação de sindicato não pode ser inferior à área do município. Ou seja, eu não posso criar um sindicato dos professores do bairro Bugio, tá? Sindicato dos professores da Ataleia Nova. Sindicato dos professores do bairro Augusto Franco. Não, isso não existe, tá? Isso não existe, beleza? Então, sindicato dos professores, se for sindicato de professor municipal,
sindicatos dos professores municipais. E aí só pode ter um naquele município ao qual aqueles professores fazem parte. Mas eu não posso criar dois sindicatos na mesma base territorial, ou seja, dois sindicatos de categoria profissional municipal dentro de uma mesma cidade, ou, se for o caso, dentro do mesmo estado, ou, se for o caso, dentro do próprio país, tá? Então, entendam que aqui é muito simples, aqui é muito tranquilo de se entender, certo? Esse dispositivo ele consagra o princípio da unicidade da organização sindical, que é um limitador da autonomia sindical. Segundo esse princípio, não podem coexistir mais de um sindicato da mesma categoria profissional ou econômica dentro de uma idêntica base territorial, que não pode ser inferior à área do município, tá? Como por exemplo, só poderá haver um sindicato de professores do município de Belo Horizonte. É o que eu acabei de explicar para vocês, trazendo para a nossa realidade, para o nosso estado, né? Questõezinhas para a gente responder. Por imposição de lei, se um órgão estadual for criado, os servidores ocupantes desse cargo efetivo desse órgão poderão, desde que com prévia autorização do órgão estatal competente, fundar sindicato. E aí, para você fundar um sindicato, segundo a questão, você precisa de uma prévia autorização do órgão público, ou seja, do estado competente, para poder fundar sindicato. E aí, pessoal, certo ou errado? Está erradíssimo, né? A gente acabou de ver que independe de autorização do estado para a fundação do sindicato, tá? Então a questãozinha do Tribunal de Contas do Estado está incorreta, beleza? O princípio da unicidade sindical garante a existência de uma única organização sindical representativa de um mesmo grupo de trabalhadores ou de empresários numa mesma base territorial. E aí, galera, certo ou errado? Certo ou errado? Bom, certíssimo, né? O princípio da unicidade sindical, ela garante de fato a existência de uma única organização sindical numa mesma base territorial. Questãozinha está correta, certo? Questão correta. É justamente aqui o conceito de unicidade sindical. Terceira questão, a fundação de sindicato depende de autorização estatal, cabendo ao poder público definir a abrangência territorial de determinada organização sindical. Aqui tem vários erros, né? Aqui tem vários erros. Primeiro que o poder público ele não pode interferir, né, na organização sindical. Então o poder público ele não pode definir a abrangência territorial de determinada organização sindical. Por quê? Porque ele estaria interferindo. Aí já não pode, tá? Segundo erro, a fundação do sindicato depende de autorização estatal. Muito menos. Muito menos. Independe de autorização estatal, tá? Então, para vocês analisarem aqui 3 questões, professor, questões simples. Porra, muito fácil as questões. É fácil, galera, porque a gente aí já viu aqui toda a parte aqui do artigo 8º. E aí ela se torna fácil quando a gente vai responder as questões, tá? Lembrando que aqui é uma questão de nível superior, aqui é uma questão de nível superior e aqui é uma questão de nível superior. Lembrando que a nossa prova é de nível médio, tá? Então veja aí, não tenho que apertar muito aqui não, aí. Não tenho que apertar não, é isso aqui, aí. Entendeu o artigo 8º e os incisos 1 e 2, você mata qualquer questão, tá? As questões se tornam fáceis. Vocês estudando aqui no nosso canal, as questões se tornam fáceis, beleza? Inciso 3º, ou inciso 3, né? Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas, tá? Então cabe aí ao sindicato a defesa dos direitos e interesses coletivos, tá? Ou individuais aí dos seus associados, né? Tá vendo aí? Ou individuais da categoria.
inclusive em questões judiciais ou administrativas, beleza? O STF ele considera ainda que o artigo 8º, inciso 3, assegura ampla legitimidade ativa aos sindicatos para atuarem como substitutos processuais das categorias que representam a defesa de direitos e interesses coletivos ou individuais de seus integrantes, tá? Conforme já se sabe, quando se trata de substituição processual, não há necessidade de prévia autorização dos trabalhadores, beleza? Então, se atentem aqui a esse entendimento do STF, né? Porém, apenas se a banca da prova de vocês for uma banca estilo CESP. Caso contrário, a sua banca, se for uma banca, uma IBFC, estilo IBFC, ela só vai pedir só a literalidade, tá? Então não adianta se aprofundar. Aqui é porque o nosso curso ele é completo. Ele abrange todas as bancas. Se for banca que cobra a literalidade, esse curso está perfeito. Se for uma banca que cobra a doutrina ou jurisprudência, esse curso também está dentro do padrão, certo? Inciso 4. A Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei, tá? Então, inciso 4 também aí traz informações bem relevantes, tá? Como, por exemplo, a contribuição aí descontada em folha, beleza? Vejam que a contribuição confederativa, ela tem fundamento no artigo 8º, inciso 4. O que a gente acabou de falar foi a contribuição confederativa. Ela possui caráter facultativo, ou seja, o trabalhador ele não é obrigado a ter esse desconto, certo? E é cobrado apenas aos filiados. Será cobrado apenas dos filiados do sindicato, tá? Então, se o trabalhador ele não quer se filiar a um determinado sindicato, ele tem esse direito de escolher. Antes era obrigatório, tá? Antes era obrigatório. Essa contribuição confederativa, todo ano era descontado do trabalhador. Ele, querendo ou não, era descontado. Hoje, ela possui um caráter facultativo. Fica a critério do trabalhador. Se ele quiser, beleza. Se ele quiser fazer parte, né, daquele sindicato, beleza. Se não, ele não é obrigado mais a ter essa cobrança ali no seu contra-cheque, tá? Súmula vinculante número 40. A contribuição confederativa de que trata aqui o artigo 8º, né? Só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo, tá? Então foi uma súmula aí recente do STF, tá? Em que perdeu, né, a obrigatoriedade da cobrança, né, sendo apenas agora exigido aos seus filiados. Agora tem a contribuição sindical. A contribuição sindical, por sua vez, tem fundamento no artigo 149 da Constituição, sendo seu valor fixado por lei. Sendo seu valor fixado por lei, tá? Artigo 149. Até a reforma trabalhista, a contribuição sindical tinha que ser obrigatoriamente recolhida. Tá? Então, com a reforma trabalhista, a Lei 13.467, a contribuição sindical passou a ser obrigatoriamente recolhida pelos empregadores apenas daqueles empregados que assim autorizem. Então, isso aqui, pessoal, foi uma reforma do governo do Michel Temer, tá? Aqui foi no governo de Michel Temer. Ele criou a reforma trabalhista, essa lei aqui, número 13.467 de 2017,
excluindo a obrigatoriedade, tá? Excluindo a obrigatoriedade, certo? Ou seja, é só descontado apenas daqueles empregados que assim autorizem o desconto, tá? É apenas aqueles que autorizam o desconto, tá? Antigamente era obrigatório, todo sindicato ali ele cobrava ali dos seus contribuintes. Não, negativo, não pode, tá? É apenas aqueles que assim autorizem ali aquele desconto, tá? Até porque a gente sabe que no artigo 5º ninguém é obrigado, né, a filiar ou permanecer filiado em sindicatos, associações, enfim, tá? Então, com a reforma trabalhista, essa obrigatoriedade ela foi apenas colocado ali, né, para os empregadores que assim autorizaram ali o desconto, beleza? A contribuição confederativa é encargo de caráter tributário compulsório que sujeita, além dos filiados, todos os profissionais da categoria. E aí, pessoal, certo ou errado? Certo ou errado a questão aqui da Manausprev? Quer dizer que a contribuição confederativa está sujeita aí para todos os profissionais da categoria pagar? Não, né? A gente acabou de ver que não. Essa cobrança é apenas para aqueles que assim desejam, o possui caráter facultativo. O caráter é facultativo, tá? Então aqui a questão, quando diz que o encargo de caráter tributário ele é compulsório, ou seja, independe da autorização, independe do consentimento do trabalhador, ela acaba invalidando a questão, tá? Não é compulsório não, é facultativo. Questãozinha incorreta, beleza? Ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato, tá? Então, ninguém é obrigado a manter-se, né? Ou até mesmo a filiar-se a um determinado sindicato. Inciso 6, é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Isso aqui com certeza tem que ter, né? Com certeza tem que ter. Então, se você está discutindo, se a sua classe, né, está discutindo ali melhorias de salário, melhorias relacionadas a benefícios, tá? Então, é óbvio que o sindicato ele tem que estar presente, né? O sindicato ele tem que estar presente nas negociações coletivas, isso é óbvio, tá? Então, os sindicatos têm atuação importante nas negociações coletivas de trabalho. Nas convenções coletivas, a negociação se dá entre sindicato de trabalhadores e sindicato patronal, tá? Então, ali é o sindicato dos patrões e o sindicato dos trabalhadores, tá? Então, a convenção coletiva, né? Convenções coletivas e acordos coletivos. Então tem que estar todas as classes ali presente para que sim tenha ali uma negociação e entre em acordo, tá? O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. Então mesmo que o cara esteja aposentado, mas ele sendo filiado, ele tem direito ali a votar e, se for o caso, até de ser candidato a presidente do sindicato, tá? Então ele tanto pode votar, como ele também tem o direito a ser votado. Show de bola isso aqui, viu? Mas o cara tá aposentado, ele não quer ir pra casa, ele quer ficar ali intermediando os acordos coletivos e tal, sem problema nenhum, tá, pessoal? A Constituição garante. Aqui, ó. A Constituição garante ao aposentado filiado ampla participação no sindicato da categoria, podendo votar e ser votado, tá? Assim, o aposentado poderá ser eleito dirigente sindical. Dirigente sindical. Beleza? Inciso 8. É vedada a dispensa do empregado
sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representante sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo, aqui tem uma ressalva, né? Se cometer falta grave nos termos da lei, tá? Então, é vedado, é proibido a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical. É vedada a dispensa em que sentido, pessoal? A empresa não pode demitir aquele funcionário, a empresa não pode permitir aquele funcionário que se candidatou, né, a cargo de direção ou representante sindical. Eu vou trazer aqui uma história que aconteceu para que vocês entendam, tá? Eu trabalhei numa rede de supermercados e eu tinha um colega que ele era meio complicadinho, sabe? Para trabalho. Ele era bem daquele jeito, sabe? Botava mais atestado do que trabalhava. E aí ele se ligou, ele percebeu que a empresa tava meio que, sabe, querendo botar ele para fora. E aí o que foi que ele fez? Houve lá uma eleição, né, para representante sindical. E ele entrou. Ele entrou, ganhou a votação, né? Passou a ser aí o representante sindical. E aí a empresa não pôde demiti-lo. A empresa não pôde. Ele passou aí um tempinho dentro da empresa, né? Trabalhando assim, né? Daquele jeito. Ia entregar os panfletos dele, chamava uma galera, conversava com um, conversava com o outro, aquela coisa e tal. E ele ficou um tempão ainda trabalhando nessa empresa. Por quê? A empresa não podia demitir, né? Porque ele era um representante sindical. Ele foi eleito, ele era representante sindical, tá? Ele não ficou suplente não, tá? E ele ficou aí um tempão, até que a empresa meio que acabou deixando de lado, ele continuou trabalhando lá, enfim, ficou, né? Então aqui, aí, segundo o inciso 8, até um ano após o final do mandato, ou seja, suponhamos, eu não sei o tempo, tá? Mas vamos supor que seja de 2 anos. Ele ganhando como representante sindical, ele tem assegurado 3 anos. 3 anos, tá? Porque além do período em que ele foi eleito como representante sindical, a empresa ainda, após um ano, até um ano após o final do mandato, ele ainda estaria garantido dentro da empresa, ele não poderia ser demitido, tá? Então, aqui tem a ressalva, né? Se cometer falta grave nos termos da lei. A única falta grave que ele cometia era não ir trabalhar, tá? Mas sempre tem uma justificativa, ou botava atestado, ou ele estava trabalhando ali pelo sindicato, enfim. Ele passou um tempão ainda trabalhando nessa empresa. Muito gente boa esse meu amigo. Eu espero que ele esteja assistindo aqui as nossas aulas, para que ele entre na polícia também, tanto quanto eu estudei e entrei, tá? Então, um abraço aí para esse meu amigo. Eu não vou dizer o nome dele não, porque mas é isso. Muito gente boa, mas ele usou esse artifício previsto na Constituição para se manter ali um tempão ainda trabalhando na empresa, trabalhando entre aspas, né? Recebendo salário. Então, pessoal, trata-se de uma estabilidade sindical que consiste em proteção especial dispensada aos dirigentes eleitos dos trabalhadores, tá? Então, o empregado que se candidatar a cargo de direção ou representação sindical não poderá ser dispensado a partir do registro de sua candidatura. Então, se ele for eleito, não poderá ser dispensado até um ano depois de fim do mandato, exceto se cometer falta grave. Foi o que a gente acabou de falar, tá? Então, parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se à organização de sindicatos rurais e de colônias de pescadores, atendidas as condições que a lei estabelecer. Então, veja que aqui também, ó, aplicam-se também as condições à organização de sindicatos rurais e de colônias de pescadores, tá?
Artigo 9º, é assegurado o direito de greve, isso aqui a gente já sabe, dentro do artigo 5º, né? Competindo ali aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. Isso aqui a gente já viu no artigo 5º, tá? Aqui a gente já viu no artigo 5º, novidade nenhuma, a gente já sabe, né, que o direito de greve é previsto aí pelos trabalhadores, tá? E eles podem aí decidir, né, sobre a oportunidade de exercê-lo e os interesses a que devam lutar, tá? Parágrafo 1º, a lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, tá? Então, alguns exemplos por exemplo, o médico, né? Os hospitais, os funcionários que trabalham aí na parte do abastecimento energético, né? Abastecimento de água, tá? Então, são serviços essenciais, coleta de lixo, certo? Então, são serviços essenciais que não pode parar, não pode parar 100%, né? Então imaginem vocês, a polícia, é porque é proibido, né? O direito de greve para as polícias militares ela é vedada, mas existem as outras polícias, né? Por exemplo, a polícia civil, não sei se a polícia civil tem o direito de greve, não sei, mas veja que é um serviço essencial, tá? E aí, a Polícia Civil, ela pode paralisar 100% efetivo? Não, não pode, né? Então, se uma pessoa for assaltada, se uma pessoa sofreu algum tipo de dano ali patrimonial ou físico, quer dizer, a pessoa vai recorrer a quem? Se todas as delegacias estão em greve. Então, você vê que é algo bem absurdo, né? Não pode. Então, serviços essenciais, eu costumo colocar os hospitais, por exemplo, os médicos entraram em greve, beleza, mas 100% dos médicos entraram em greve? Não. Há uma redução, essa redução ela é definida por lei, tá? Ela é definida por lei, certo? E vai estar lá uma porcentagem mínima que tem que ter, certo? Os médicos entraram em greve, beleza, mas o mínimo tem que ter para poder atender a população. Senão todo mundo vai morrer. Não tem médico, e aí como é que faz? A mesma coisa são funcionários de um hospital. Todos eles vão entrar em greve. Beleza, mas e aí o atendimento, como é que fica? Né? E os pacientes vão ficar ali tudo a migué de qualquer... Não. Então, isso aqui são serviços ou atividades essenciais, certo? Que deverá estar aí de acordo com as necessidades inadiáveis da comunidade, beleza? Os abusos cometidos sujeitos os responsáveis às penas da lei. Então, os abusos aí cometidos, né, durante o período de greve serão aí responsabilizados, né? Ali quem são os responsáveis, né, da greve será aí responsabilizado pelos abusos cometidos. Então, o artigo 9º da Constituição assegura aos trabalhadores o direito de greve. Não se trata de direito absoluto, tá? Já falou sobre tudo isso, já comentou sobre isso, então vamos adiante. O direito de greve é um direito social, não dependendo... O direito de greve é um direito social, não dependendo de uma prestação estatal específica para o seu exercício. Questãozinha correta, tá? Questão correta. É um direito social e não depende de uma prestação estatal específica para que o direito de greve seja exercido, tá? É um direito social e o Estado ele não pode dizer não faça, não faça, a não ser que, né, exista aí os direitos, né, os serviços essenciais, e mesmo assim a lei ela já definirá, né, como é que será feita, né, quais são a porcentagem mínima para que aconteça aquela manifestação, aquela greve, tá? Então, questãozinha do TJ está correta. É um direito social e não depende de uma prestação estatal específica para o seu exercício, beleza?
Artigo 10. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Então aqui tá tranquilo, né? É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores. Isso é óbvio, né? Isso aí tem que todos têm que estar presentes porque é um direito, é o interesse de todos. Nas empresas de mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes um entendimento direto com os empregadores. Se atentem a isso aqui, ó aí. Tá? A banca ela costuma trocar, tira 200 e bota 100, bota 300, tá? Então a banca ela costuma fazer a alteração aqui, ó aí, tá? Então, na empresa com mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes um entendimento direto com os empregadores. Então imagine vocês que um grupo de trabalhadores está insatisfeito com, sei lá, com a forma, os benefícios em que eles estão ali tendo. Pô, o salário aumentou, mas o benefício continua o mesmo. Podem reclamar de um ticket de alimentação, podem reclamar de... enfim, né? E aí vai todos eles vão lá e querem uma reunião com o patrão. Veja, é algo que foge um pouco da realidade, né? Então, o que é que eles fazem? Eles escolhem um representante, tá? Escolhem um representante e esse representante ele vai ser o elo entre os trabalhadores e o patrão, né? Ele é que vai fazer aquele elo, segundo o artigo 11, tá? Então, o objetivo do artigo 11 é melhorar a interlocução entre empregadores e empregados naquelas empresas com grande número de trabalhadores, sendo assegurada a eleição de um representante destes, certo? Última questão, para a gente finalizar. Nas empresas com mais de 100, acabei de falar aí, nas empresas com mais de 100 empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover o entendimento direto com os empregados. Todo o texto está correto, porém, ó aí, o erro está aqui, ó aí. Ele informar que são 100 e não é correto. É empresas com mais de 200 empregados, tá? Questão besta, questão porra, velho. Uma questãozinha dessa, ninguém merece, né? É dada praticamente. Pois é, pessoal, olha aí. Questãozinha da Polícia Rodoviária Federal. Uma das provas mais difíceis e mais concorridas a nível Brasil. Certo? Veja aí. Uma questão da PRF cobrando a questãozinha aí. Simples como essa, tá? Como a gente acabou de ver, a empresa tem que ter mais de 200 empregados para poder escolher aí um representante, né? Para ser utilizado ali como um elo entre empregadores e empregados, tá? Então aí, 200, beleza? Questãozinha está incorreta, tá, pessoal? Então, finalizamos a nossa parte 4 dos direitos sociais. Próximo vídeo vamos falar sobre os direitos da nacionalidade, certo? Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem o máximo possível do nosso material, certo? Não deixem de se inscrever no nosso canal. Curtam, comentem e compartilhem. Isso nos ajuda bastante, pessoal. Então peço que vocês continuem nessa pegada. O edital está muito próximo de ser lançado. Segundo fontes do governo, final de setembro estará sendo lançado aí o edital para o concurso da PM Sergipe 2024, beleza? Então continuem nessa pegada, fiquem todos com Deus, bons estudos e até o próximo vídeo. Valeu!